Todos juntos louvaremos, grande Salvador e Redentor. Todos louvaremos, Régio Dominador. Glória a Deus, salve amados irmãos que estão nesta manhã com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Você está alegre nesta manhã, está na casa do Senhor Jesus? Então neste momento vamos fazer oração de início. Eu quero convidar o diácono Guilherme para fazer essa oração de agradecimento por estarmos aqui nessa escola dominical nesta manhã para nós aprendermos a palavra do Senhor Jesus. Convido os irmãos com a paz do Senhor, amém? Oramos então, Pai querido, te damos graças, Senhor, por mais um dia de vida, saúde que Tu tem nos concedido, Pai. Mais um dia de graça e de misericórdia, Senhor, que se renovaram nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, mais uma manhã, Senhor, para estudar, para aprender um pouco mais, Pai, da Tua palavra. Obrigado, Jesus, pelos Teus livramentos, pelas providências que Tu vem dando, Senhor, na vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, esse dia, esse domingão, Pai. Abençoa essa semana que se inicia. Abençoa na vida de cada um dos irmãos que estão aqui presentes, aqueles que também não puderam ouvir, Senhor. Abençoa eles. Toca no coração, Senhor, para que eles possam ouvir na próxima, Deus. Abençoa também o nosso culto de hoje à noite, ó Pai. Abençoa, Senhor, ilumina nosso professor. Abre também nosso entendimento, Senhor, para que nesta manhã a gente possa compreender as Tuas coisas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmão, pode sentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Então nesta manhã estamos aqui para estudarmos juntos a lição de número 10, dia 5 de março de 2023, que tem como título O Avivamento na Vida Pessoal. Então neste momento nós vamos estar lendo o texto áureo juntamente com a irmã Jennifer. Neste momento, quero convidar a irmã Jennifer para ler o texto áureo neste momento, em nome de Jesus. Pai, Senhor, irmãos. O textual então é: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão, e assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Salmos 63, versículos 3 e 4. Amém? Verdade prática. Quero convidar os irmãos para de pé e vamos ler junto no 3, como nós fazíamos no exército, né? Pastor Lei. 1, 2, 3. A presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Os irmãos podem sentar, glorificando ao nome de Jesus. Leitura bíblica em classe nesta manhã se encontra no Salmos 63, versos do 1 ao 8. Eu vou ler o primeiro, os irmãos leem consequentemente os outros. Verso 1: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, a minha boca te louvará com alegres lábios. Verso 6: Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Porque Tu tens sido meu auxílio, jubiloso entrarei refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Amém? Então, neste momento, antes de darmos continuação na aula, quero convidar o irmão Ademir, vai estar cantando hino da harpa. Aleluia, nesta manhã, logo após, já a pastora Lei
pode estar assumindo aqui a aula nessa manhã, em nome de Jesus. A liturgia, de vez em quando nós mudamos, não precisa tudo ser igual, certo, meus queridos? Então, irmão Ademir vai estar louvando e dar neste momento conosco. Saudar os irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos, vamos louvar o hino número 124, Adoração. Paz do Senhor, meus irmãos. Pode sentar-se, por gentileza. Graças a Deus. Queremos louvar ao Senhor por mais essa rica oportunidade, por essa manhã que Ele nos concede de estarmos aqui para aprendermos um pouco mais da Sua santa e bendita e poderosa palavra. Depois de uma semana abençoada de trabalho e produção no reino, estamos aqui no domingo pela manhã ainda animados para poder sermos alvos da bênção do Senhor. Nós estamos aí abordando nossa lição todo trimestre sobre avivamento, e nós já abordamos vários tipos de avivamento, avivamentos históricos, avivamentos institucionais,
E agora nós vamos falar sobre o avivamento. A lição número 10 vai falar o avivamento na vida pessoal do crente. Eu particularmente entendo que o avivamento pessoal precede qualquer outro tipo de avivamento. Porque não adianta a gente marcar, por exemplo, historicamente, dizer, olha, tal dia, em tal lugar ou em tal ambiente, nós vamos promover um avivamento se as pessoas que se dirigirem para lá não estiverem avivadas de fato. O avivamento pessoal, ele começa literalmente na vida do crente, começa literalmente em mim. Eu preciso entender quão importante é que eu esteja avivado, para que como uma brasa de Deus, para que como alguém que esteja inflamado pelo Espírito Santo, possa, através de ministrações, através de exemplos, de comportamento, possa proliferar esse avivamento ao passo que contagie outras pessoas, e aí então a gente promova um avivamento institucional. Então a gente, quando olha para trás na história, todos os avivamentos históricos que tiveram começaram por a decisão resoluta de uma única pessoa, às vezes de uma única ou de um grupo muito pequeno de pessoas. Nós lembramos aqui, falamos sempre para vocês, como por exemplo John Wesley, Carlos Wesley e George Whitefield, 3 amigos que decidiram buscar o batismo no Espírito Santo. Nós estamos consequência da decisão de 2 suecos que decidiram ir para Azusa e beber da porção do avivamento que ali estava, para poder descer ao Brasil, direcionado pelo Espírito Santo, e assim promover, criar a partir disso então uma das maiores igrejas pentecostais do mundo. Então nós estamos aí, sempre que um avivamento acontece, é sempre por decisão de alguém já avivado, de alguém que já foi alvo da palavra de Deus. Então nós vamos aí falar sobre o avivamento na vida pessoal. Isso aqui nunca foi tão urgente como está sendo agora. Nós percebemos que a preocupação do Espírito, ela é muito real, no sentido de que no afã de querer manter um avivamento, a gente às vezes começa a maquiar. E eu estou percebendo que em alguns movimentos aí a extravagância, o modelo assim, que a nova roupagem que estão dando para avivamento, não tem nada a ver com avivamento bíblico, não tem nada a ver com a proposta bíblica. E nós estamos muitas das vezes servindo de chacota até para o mundo aí fora. Tamanha a extravagância, tamanho o exagero, tamanha é a idiotice que a gente está vendo. A internet abriu espaço para essas aberrações, assim, sabe, que entristece o coração da gente. Então, nunca foi tão urgente que o Espírito Santo promova os legítimos avivamentos, verdadeiros, autênticos, aqueles que estão de acordo com a palavra de Deus, aqueles que estão de acordo com a vontade de Deus, aqueles que se submetem à orientação do Espírito e não simplesmente a ego e vaidade humana. E a gente tem visto que se o homem der vazão para a sua vaidade, para a sua arrogância, coisas terríveis acontecem em nome de Deus. E eles vão fazer isso em nome de Deus, e vão dizer que é Deus que está mandando. Contudo, a gente sabe que não é, porque Deus não pode contrariar a sua própria palavra. Deus não pode ir contra si mesmo. Então que isso sirva de alerta para nós, para que a gente não coma qualquer coisa que estão nos ofertando por aí. Tá? Esse misticismo, esse esoterismo que está acontecendo, uma coisa totalmente diabólica, tá? Vestida de espiritualidade. E aí nós temos crentes que de repente não debruçam sobre os fundamentos da palavra, crentes que de repente não gastam um pouquinho de tempo, não investem um pouquinho de tempo para aprender um pouquinho mais de como funciona, como é que é o modus operandi do Espírito, e aí fica comendo esse tipo de coisa e daqui a pouco chega intoxicado. O problema não é quando a coisa é muito grande, irmãos, porque quando a coisa é muito grande, a gente está vendo, como o ditado que diz, ninguém tropeça numa montanha, né? Uma pedra grande não te faz parar, você olha ela e desvia do caminho, mas uma pedrinha no sapato te faz parar.
E nós supervalorizamos as coisas grandes e somos displicentes com coisas pequenas. As coisas pequenas encontram lugares, ficam escondidas e elas se alojam. Então eu sou uma pessoa que desde quando me converti a Cristo, eu sempre tive um olhar crítico para modismo. Sempre tive um olhar crítico para modismo. O que é um modismo, irmão? O que é uma seita? O que é um modismo? Uma seita é um movimento já declarado, de portas abertas contra aquilo que é sagrado, contra aquilo que é santo. É uma proposta antibíblica. Você sabe o que é, porque eles ventilam a quatro ventos. Mas o que é o modismo? O modismo é uma deturpação leve de uma verdade. Isso entra como roupagem bíblica, como roupagem cristã, se instala dentro da igreja e com alcance vai começando a corroer de dentro para fora. E quando a gente olha, o modismo já tomou conta de algumas igrejas, de algumas instituições e já destruiu. Então é preciso que a gente tenha esse crivo, é preciso que a gente tenha esse nível de criticidade para que a gente seja esperto. E a gente só pode desenvolver esse mecanismo se estivermos tão ligados com o Espírito Santo e avivados e acesos por Ele, à medida que a nossa mente está ávida por Deus, então nada mais pode preenchê-la, porque Deus é o nosso tudo, Deus é o nosso suficiente. Deus é o elemento que equaliza toda a nossa vida. E aí a gente vai entender que essas coisas que nos são ofertadas são coisas que a gente não precisa, e a gente vai só glorificando a Deus, certo? Deu para entender, sim ou não? Ok? Então nós vamos lá, vamos usar aqui a vida do salmista como modelo de avivamento pessoal. Nós sabemos o que se trata dos salmos. Vamos lá, um feedback do povo aí. O que se trata dos salmos? Alguém pode dizer, mas salmos é a palavra de Deus? Sim, não tenho dúvida disso. Mas não é essa a pergunta. São cânticos. Mas o que é cantado no salmo? Lamentos de Davi. Vamos lá. Vamos lá. Quando eu olho para os salmos, eu vejo uma espécie. Quem é que já, quanto mais jovem, hoje a maioria das pessoas não tem esse hábito, mas tinha aquele diáriozinho. Quem é que tinha aquele diário de cabeceira? E você ia escrevendo todo o seu dia, todo o seu fazer. Então no dia que você estava bem, você escrevia. No dia que você estava mal, você também escrevia. Você escrevia anseios, desejos, você escrevia sonhos, você escrevia frustrações. Lá estava o nome de quem te machucou e o nome de quem te ajudou, do teu melhor amigo e talvez do teu arqui-inimigo. Estava tudo lá. E alguns tinham até uma chavezinha, você guardava aquilo dentro de outro recipiente, que era dentro de outro recipiente, porque ninguém poderia ler literalmente o que você escreveu. E você não ofertava o seu diário pessoal para ninguém ler. Quem ofertava aqui o diário pessoal para alguém ler? Teria coragem? Hoje, se você escrever sua vida pessoal, colocando suas fraquezas e talvez suas fortalezas, colocando ali aquela montanha russa emocional que a gente vive, você chega e diz assim, tome, Morley, leia aí o segredo da minha vida. Você tem coragem de dar? Pois é, mas os salmos nada mais são do que os diários pessoais dos cantores da Bíblia que ofertaram sua própria vida para que sirvam de exemplo, para que aquilo que eles acertaram, nós acertamos, e aquilo que eles erraram, nós não erramos. Dá para entender, senhora? Ora, nós vamos ver grandes triunfos dos salmistas e eles narrando aquilo com júbilo e com alegria. Mas também nós vamos ver a tristeza pertinente nos escritos, quando de repente eles falharam, erraram e as suas vidas passaram por um declínio ou por um processo de erro. Então, quando a gente olha o salmista, eu fico pensando, como é que pode alguém como Davi escrever sua própria queda, seu próprio pecado, sua própria fragilidade, seus próprios erros, e como carta aberta dizer que a história, que a humanidade leia para sempre, eternizou ela na palavra. Morley, mas foi Deus que mandou. Não é assim. Deus não possessa. O Espírito Santo vem. Há uma livre
livre liberdade do agente escritor como agente inspirador. O Espírito Santo inspira, não possessa, não toma, não era tipo algo com mecanicidade, não era obrigatório, era livre, espontâneo. Eles queriam passar aquilo, por quê? Porque estavam avivados, porque estavam conectados em Deus, porque aceitavam o apelo do Espírito Santo, porque entendiam que era importante que narrassem suas fraquezas, principalmente suas limitações, para que a vida das pessoas fossem blindadas por esses erros e a gente não pudesse copiá-los, de sorte que eles se permitem ser alvo de chacota o resto da vida, sem problema nenhum, desde que isso sirva de proteção para a vida e para a conduta de alguém. Então, quando a gente olha a vida pessoal dos salmos, dos salmistas, o modelo de avivamento que eles tinham, é algo extraordinário, coisa que eu e você não conseguimos fazer. Coisa que eu e você não conseguimos fazer. Nós não temos aqui a pretensão de assumir o púlpito para dizer: olha gente, acabei de fraquejar, acabei de pecar, nos ajude em oração. Quem tem essa hombridade de fazer? Nem eu, nem você. Raramente alguém tem essa coisa. Eu fui pregar numa igreja que supostamente, obviamente, o ministério não é nossa igreja, não é a Assembleia de Deus, e eu fiquei impressionado, porque depois que eu ministrei, fez uma filinha, não foi publicamente, mas fez uma filinha de gente para pedir oração, e um chegou e disse: pastor, ore por mim, porque eu traí a minha esposa. Pastor, ore por mim, porque eu briguei com meus filhos. Pastor, ore por mim. Eu pensando que eles queriam uma cura, um milagre, alguma coisa, uma bênção, um carro, um apartamento. Eles vieram numa linha de confissão de pecados pelo efeito da palavra pregada. Então percebam que é possível que a gente, estando avivado, não contemplamos só aquilo que é bom, aquilo que é essencial para a nossa vida, no sentido de triunfo, de vitória, de êxito, mas principalmente no modelo de arrependimento. O homem avivado conhece o caminho do chão, o homem avivado conhece o caminho do arrependimento, o homem avivado conhece o caminho da mudança moral. O homem que está conectado em Cristo, ele sabe reconhecer. Se não quer reconhecer para alguém, não tem problema, exceto para o ofendido, aí é responsabilidade tua. Mas se você não quiser ventilar, não ventile. Mas também conheça o caminho da graça, a porta da humilhação, e chegue aos pés do Senhor e confesse suas mazelas, como a gente deve fazer. Eu confesso as minhas. Aqui, ó, eu estou falando para nós, tá? Para nós. E os salmistas faziam isso de forma pública. Pública. Acha que Davi, como rei, não poderia eliminar o Salmo 51 do Saltério? Sim ou não? Acha, pastor Almir, que ele não podia fazer, não podia baixar um decreto? É o seguinte: dos 150 salmos que tem, 51, eu quero que tire. Porque o 51 nada mais é do que a confissão pública do seu assassinato, do seu adultério, da sua fraqueza, da sua vergonha. Ele deixou exposto. Deixou exposto. Tamanho era o seu grau de avivamento em Deus, tamanho era a sua confiança. Então, quando a gente lê salmo, redobre a sua atenção. Tem gente que menospreza salmo, tem gente que menospreza pregação em salmo, porque isso foi ensinado de forma subjetiva nas igrejas, que quem prega salmo não conhece Bíblia, quem lê salmo é porque foi pego de surpresa. Já viram isso? Geralmente é assim. Faz uma leitura aí, irmão. Meu Deus, o que? Salmo 23, corre lá. Faz uma leitura aí, irmão. Salmo 121, 91, aqueles básicozinhos, né? Aqueles que estão na estante para decorar. E é com isso a gente vai perdendo a riqueza, porque a gente vai deixando de lado na prateleira de baixo lá os salmos, e a gente vai dizendo: não tem lição ali. E se você debruçar sobre os salmos, provérbios e eclesiastes, você vai ver que existe ali um modelo de vida pessoal incrível para se seguir. Incrível para se seguir. Em todas as frentes da nossa vida. Você é contemplado nos salmos e provérbios, nos poéticos, incluindo Jó. Você é contemplado em todas as facetas da tua vida, quer seja de ordem espiritual, financeira, física, moral, ética.
comunitária, não interessa, você é contemplado pelas Escrituras e as Escrituras te orientam, nos orientam a ser uma pessoa melhor e uma pessoa mais avivada em Deus. Certo? Vamos lá. Então, quando a gente lê os Salmos, a gente vê três coisas principais. A gente vê uma busca sincera. Você nunca vai ver um salmista falso. Você nunca vai ver um salmista fabricando moralismo. Você não vai ver um salmista religioso no sentido de dizer: ó, vou criar aqui uma roupagem de proteção a mim, ainda que a minha conduta não está de acordo com a prática do Evangelho, vou falar alguma coisa boa aqui para que eu seja eternizado como um herói bíblico. Você nunca vai ver isso. Você vai ver ele sendo sincero, literalmente sincero. Quando triunfou em Deus e disse: triunfei no Senhor, e o Senhor me deu vitória, e eu fui vitorioso, e eu saí vitorioso, sem nenhuma gota de vaidade, é só sinceridade pura. Mas você não vai ver também ele escondendo as suas frustrações, as suas decepções. Você vai ver Asaf, um salmista do ponto, da envergadura de Asaf, dizendo: olha, quase resvalou os meus pés, quase dancei na fé, quase caí, quase tombei, quase fraquejei quando eu decidi olhar para os ímpios. Eu estava naufragando, eu estava perdendo minha conexão com Deus, porque eu olhava a vida deles, eles prosperavam no pecado, e eu, sendo crente, com luta e com dificuldade, as coisas não vinham, não aconteciam. E quando eu coloquei esse parâmetro, minha fé titubeou, até que, graças a Deus, quando eu entrei no santuário e eu vi o fim deles, eu vi para onde eles iam e para onde eu ia, então minha alma se encheu de alegria. Então percebam quão importante é que o crente use de sinceridade. Eu não vou aqui entrar de novo no vernáculo, na origem, na etimologia da palavra sincero, porque vocês sabem que é sincera. Vocês sabem disso, sim ou não? Todos sabem que é sincera? Não? Só para dar um lembrete então para aqueles que ainda não sabem. Então, na época, a cera era usada como massa corrida para esconder falhas e defeitos, quer seja de louças, utensílios, estátuas, imagens e diversas outras coisas. Só que qual é o problema da cera? É que quando o sol batia, derretia, apareciam as falhas. E quando a gente usa a palavra sincero, a gente está usando a palavra sincera, sem máscara, sem maquiagem. Deixa exposta a tua fragilidade, para que você faça reparos verdadeiros e não paliativos. Que tem gente que é especialista em levar suas fragilidades com a barriga, vai levando e vai levando e vai levando. Só que se ele é frágil, se ele tem um defeito de moral, ele vai continuar pecando e falhando, e a rotura vai se tornar maior. A rotura vai se tornar maior. Porque Jesus ensinou isso. Jesus disse: não se coloca um remendo novo em rasgo velho, porque o remendo novo é mais forte do que o pano velho, e quando fazer força, tração, o remendo novo segura, mas o velho vai romper e a rotura fica maior do que antes. Então nossa vida moral não pode ser assim, um pano velho remendado com coisinhas que a gente vai fazendo. Nós temos que trocar de pano, literalmente, fazer uma renovação, botar tudo novo em Deus e não cometer mais os erros que cometíamos. Amém? Amém. Então, primeiro uma busca sincera, depois sinal de quem é avivado em Deus, bendizendo a Deus. Não é maldizendo a Deus. Aí, Morley, mas eu não chamo Deus de maldito. Só que não é essa forma de maldição. Esse tipo de maldição é uma maldição explícita, mas e as maldições implícitas? E as maldições, a forma da gente maldizer a Deus de forma subjetiva, no pensamento. Por exemplo, eu estava num culto, cheguei com essa Bíblia aqui,
vai ficar gravado isso aqui, não tenho medo não. E dobrei o joelho na hora, no lado do obreiro, e ele chorando, mas chorando. Qual Jeremias? Chorando. Deus, o Senhor nunca me abençoou em nada. Sério, irmão, me deu uma ira, me deu uma vontade de pegar essa Bíblia aqui, que é bem pesada, dar umas 3 pancadas na cabeça dele para fazer recalibração cognitiva, para ver se ele volta para o eixo, porque para mim ele estava tendo um surto psicótico ali, alguma coisa que não é possível. Alguém que estando em Deus, sendo obreiro, vai dizer uma bobagem dessa. Não é possível que alguém vai dizer: Deus nunca me abençoou, e teu nome escrito no livro da vida não é bênção? E tua família estando contigo não é bênção? E você estando numa igreja e não no mundo não é bênção? E você ter o prazer de conhecer o Evangelho, o Espírito Santo não é bênção, irmão? Você acha que bênção é ter carro, casa? Acha que o Evangelho se resume a isso? E quando você suspirar dessa terra, qual é teu legado? O que tu leva para a sepultura? Hoje, se pedires a tua alma, o que tu tens para apresentar a Deus? Glória de Deus. Isso aí a gente tem que começar a pensar. Então eu preciso bem dizer ao Senhor, como disse o salmista Davi: bendiz a minha alma ao Senhor, e bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. E ele faz uma lista, porque é ele quem redime a tua vida, te coroa de sorte, de graça, de benignidade. Ele que lança para longe de ti teus pecados e afasta tuas transgressões. Como o céu está distante da terra, o oriente do ocidente, assim ele lança para longe de nós nossas iniquidades, porque conhece a nossa estrutura e lembra-te que nós somos pó. O pó em si não consegue ter unidade, precisa de um agente catalisador, sim ou não? Sim ou não? Precisa ter de um agente impregnante. Você junta ali uma montanha de pó, dá um vento mais leve, a brisa suave e espalha. O que Deus está dizendo com isso? O que Davi está dizendo? Porque Deus lembra, Deus não diz que você é barro. Deus diz que lembra a tua estrutura e sabe o que é? Pó. Pó não tem valor nenhum. Você não compra pó no mercado, só pó de café. Você não compra pó de areia. Pó de areia incomoda, assim, você chega aqui na igreja, está tudo agora como a gente estava construindo, tudo empoeirado. Você diz assim: ui, que coisa para evitar pó. O pó só faz sentido se ele for ligado, só faz sentido se ele tiver e pegar uma nova formatação, para que a gente de pó possa ser vaso em Deus, para ser usado para a glória do seu nome. Como é que é? O pó irrita, o pó é doentio. Então ele conhece a nossa estrutura e lembra de que nós somos pó. Ah, que mérito, né? Que glória para nós ser pó. Sem Deus, o que tu é? Pó. Pó. Ouviu? Desce do tijolinho. Pode descer do tijolinho. Não tem na desce do andor, porque o santo é de barro ou de pó, né? Então nós temos que bem dizer a Deus. E depois nós temos que ter Deus como nosso auxílio, como nosso socorrista maior, como aquele que em todo momento que nós clamarmos, Ele está presente com sua mão de graça e de misericórdia para nos levantar e nos colocar de pé. É isso que nós precisamos, ter Deus, ter uma busca sincera, bendizer a Deus e Deus como nosso auxílio. Deixa eu falar aqui, ainda falando dos Salmos, deixa eu falar um pouquinho sobre o avivamento dos filhos de Corá. Nós temos os salmistas, especialmente o Salmo 84. Eu fico pensando quão avivado é desses homens, quão avivado é desse salmista, porque o Salmo 84 é um dos salmos, é tido como o salmo mais belo da Bíblia Sagrada. A maioria das pessoas não sabem disso e alguns não leram isso, não leram.
Mas o Salmo 84 é o salmo mais belo da Bíblia Sagrada, mais bonito, mais gracioso. É composto por um homem que está extremamente avivado em Deus, numa busca incessante pela presença de Deus. Sua alma tem um desejo, sua alma se aproxima desse desejo, sua alma encontra esse desejo, e ele vai buscando a Deus, e ele vai buscando até que ele chega na casa do Senhor. E quando ele chega na casa do Senhor, ele chega tão eufórico, tão apoteótico, tão, efusivo, que quando ele chega, ele diz: eu quero morar aqui. Ele sai de uma viagem para conhecer o templo e a casa de Deus e a presença de Deus, e quando ele chega, ele fica maravilhado e diz: eu quero morar aqui. Se o Senhor me der um quartinho para mim, eu moro na tua casa para todo sempre. Ele começa a fazer proposta para Deus: Senhor, se o Senhor me deixar um dia nos teus átrios, eu troco por 1000 lá fora. Hein? Vamos lá. Nós somos avivados ao ponto de fazer essa proposta para Deus. Imagine que tu tenha 2000 dias, é pouquinho, tá? Vou ser mais otimista, senão você vai se assustar. Imagine que você tenha 20.000 dias de vida aí na restante. Dá em média aí uns 15 anos. Você teria coragem de chegar para Deus: Senhor, se o Senhor me der um dia pleno na sua casa, pode deixar 19.000. Eu troco um dia por 1000. Tem um monte de gente que já pensou: será que vale? Alguém já pensou: será que vale? Mas ele fez essa proposta para Deus. Ele disse: um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar na porta, não é dentro, na porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da perversidade. Eu prefiro viver um dia no teu modo do que 1000 ao meu gosto, ao meu jeito. Um homem extremamente avivado, um homem que se alegra até com os passarinhos. Ele olha a andorinha, olha o pardal na coluna do templo lá, e ele está dizendo: meu Deus, até as andorinhas e os pardais que não valem nada, que são inquietos, encontram morada na tua casa, e os filhos deles são criados e te louvam perpetuamente. Eu estou encantado com o Senhor. Eu estou estarrecido com um Deus tão gracioso, que permite que até os passarinhos, o pardal que não tem valor nenhum, encontrou morada na casa do Senhor. Pardal, pardal. Se alguém perguntar o que tu é diante de Deus, diz assim: eu sou um pardalzinho. A andorinha. Você não tem quem que tem pardal na gaiola aí? Vamos lá, tem curió, tem trinca-ferro, né? Tia Chica. Você tem esses passarinhos que tem valor, que cantam coleirinha, canário. Mas quem é que tem pardalzinho? Olha lá, meu pardalzinho aqui, ó. A Bíblia diz que não se compra 2 pardais por 1 centil. 1 centil hoje seria 5 centavos. Você não consegue comprar 2 pardais por 5 centavos. Não vale nada. E não é o curió que mora na casa do Senhor, é o pardal. Quem não tem valor encontra abrigo nele. Glória a Deus, aleluia. E a andorinha faz na outra coluna, disputando com o pardal, encontrou lugar. O que a andorinha é? O pássaro mais inquieto que existe, não tem paz. Você vê que a andorinha, você olha para cá, ela não está mais, você olha para lá, ela passa que ela fica assim, já viram a andorinha? Mas ela está criando os filhotes dela, porque na casa do Senhor encontrou paz. E quando ele olha aquilo de uma forma invejosa, mas totalmente sarada, ele diz que eu queria ser esse pardal. Se eu pudesse ser esse pardal, se eu pudesse ser essa andorinha, eu moraria na tua casa para todo sempre. O Senhor, porque não deixa, mas meu desejo, minha alma anela por isso. Eu sou um homem avivado em ti. Eu gosto de estar onde o Senhor está. Eu gosto de estar na sua presença. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Avivamento dos filhos de Corá, Salmo 84. Vamos falar um pouquinho sobre deserto físico e deserto espiritual. Ninguém gosta de falar sobre deserto, mas é tão urgente quanto. Quem aqui nunca passou por um deserto físico? Quem já passou por um deserto físico?
Não, deserto físico. Deserto físico. O que é um? Deserto mesmo. Quem já atravessou o Saara? Hã? Quem já atravessou a Patagônia? Deserto chileno. Quem já atravessou, vamos lá, o deserto da Arábia? Não? Mas eles atravessavam direto. Agora, por informação de enciclopédia, você sabe que deserto pode matar, sim ou não? Deserto é hostil. O mais próximo que nós temos de deserto aqui no Brasil é a Caatinga, lá do sertão nordestino. É hostil, sim ou não é, pastor Francisco? Pode te matar? Pode. Assim como a selva amazônica também é hostil, porque são extremos. São extremos. Então você caminhar hoje, segurança por rua asfaltada, de carro, ar-condicionado, você chega num lugar, tudo tranquilo, e aí você abre a boca e diz, ai, que prova, meu Deus do céu, que prova. Ah, tá bom. Essa gente aqui glorificava a Deus no meio da privação, no meio de uma coisa onde poderia matá-los a qualquer hora e a qualquer momento. O deserto não é hostil só porque é deserto, porque não tem vida. É porque ele te priva de alimento, te priva de coisas, te priva de saúde, te priva de tantas coisas. E ainda tem besta-feras, tem animais peçonhentos, ainda tem tantos inimigos, tem salteadores nos vales de sombra. Você acha que quando Davi está dizendo ainda que eu passo pelo vale da sombra e da morte, é só uma poesia da cabeça dele, como você senta no teu quarto, na tua escrivaninha, iluminada do LED, aleluia, toda na tua poltrona, sabe, estofada, você acha que está ali poetizando? Não, ele está falando de uma realidade da vida dele. Senhor, já atravessei tantos vales de sombra. Vale é uma depressão entre duas montanhas, e a sombra da montanha torna o vale escuro. Antes mesmo que tudo escureça, o vale já está sombreado, já está escuro. É propício para salteadores, para matadores de vida, para ladrões. E você passa pelo vale, a emboscada é grande, porque do alto da montanha facilita, você está vulnerável. E Davi está dizendo, quando eu passo pelos vales da sombra e da morte, não me acontece nada, não porque sou bom, porque tenho poder, mas porque o Senhor está comigo, porque o Senhor tem me guardado. Vamos traduzir isso para a nossa vida espiritual. Os vales de sombra e de morte que a gente passa, você não morreu, está vivo aqui, porque Deus está contigo. Não te mataram, porque Deus está contigo. Não destruíram a tua vida, porque Deus está contigo. Aleluia. Permita que o Senhor monte ao teu redor uma sede de proteção, que você esteja protegido debaixo das suas asas. É por isso que o salmista invoca, o salmista de ser especialista em invocar a Deus e dar a Deus uma espécie de caricatura, uma espécie de roupagem, e dizer, o Senhor para mim é o meu rochedo, o Senhor é a minha torre alta, o Senhor é o meu esconderijo, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu muro de proteção, o meu baluarte. O Senhor é aquele que faz eu descansar debaixo das tuas asas. Qual águia protege a todo custo os seus filhotes? Eu estou protegido debaixo das suas asas, e eu encontro descanso em ti. Ele está falando da vida, leitura pragmática da vida, irmãos. Ele está falando tudo que ele já viveu. Não é utopia, não. Não é história criada da mente, não é conto ficcional. É vida relacional com Deus no meio da prova, no meio do deserto. Literalmente, quando muito eles estavam nesse deserto físico, ainda passavam por esse deserto espiritual. Agora, quem já passou por um deserto espiritual, levanta a mão. Ó, se você não passou por deserto espiritual, lamento, vou dar uma má informação para ti. Ou você está no lugar errado, na direção errada, ou você vai passar. Ninguém escapa. Deserto espiritual, momento de privação em Deus, momento de luta, momento de sedução, momento em que você se sente extremamente ameaçado, faz parte da vida do crente, irmão.
Olha, irmão, eu não gosto de deserto espiritual, não gosto que pregue esse tipo de teologia do sofrimento. Quem disse que eu estou pregando teologia do sofrimento? Quem disse que deserto espiritual é invencionice de pregadores modernos, irmão? Quem disse para você? Deserto espiritual é realidade na vida de todos aqueles que decidiram seguir a Cristo. Via Crucis está proposta pela fala de Jesus: quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Ninguém me segue vazio, não. Eu tomei a de vocês, agora tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Então a gente passa por deserto espiritual. Deserto físico você pode um dia não conhecer, mas deserto espiritual está patente a todos aqueles que servem a Deus. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês: é possível ser avivado no deserto espiritual, sim ou não? Sim ou não? Sim. Vamos lá. Eu não sei como funciona essa fórmula, mas eu li uma vez no livro que o escritor disse assim, ó: quando minhas lutas cessaram, foi como descer a montanha da fé. Foi como perder metade do meu íntimo relacional com Deus. Foi como me distanciar muito do meu Criador. Porque enquanto eu estava nas minhas batalhas e nas minhas lutas e nas minhas guerras, havia uma produção no meu coração de dependência exclusiva de Deus. Eu não pensava em nada senão Deus. Não havia habilidade em mim que pudesse me conduzir à vitória senão a mão de Deus. Tudo eu tributava para Deus. E quando isso cessaram, despeguei na fé, caí na fé. O que ele está dizendo? É possível sim ser avivado na luta e na batalha, porque Deus se aproxima. Você se aproxima de Deus. Eu aprendi bem cedo, pastor, e sempre falo também, e o crente, se ele não tiver deserto espiritual, ele vai se acomodar. Então a fé dele... Ele precisa ser forjado, sim ou não? Sim. E como é que se forja o aço? É no fogo fraco ou no fogo forte? Muito forte. Hã? Seja sincero, como é que se forja o aço? É no fogo forte. Como é que se purifica o ouro? É no fogo forte. Por isso que eu gosto muito daquela proposta de Irão Abiú. Vocês já ouviram falar em Irão Abiú? O mestre dos mestres da arquitetura judaica. Vocês já ouviram falar? O homem que Salomão importou de Tiro para poder construir o templo. Camarada que tinha habilidade para mexer na púrpura, no carmesim, na madeira, no ouro, na prata, no bronze. Ele sabia e conhecia de tudo. Não tinha nada que ele não conseguisse fazer, porque habitava sobre ele o Espírito Santo de Deus. Era um artífice extremamente poderoso. Ele que comandou toda a construção do templo. E diz a história que Irão Abiú morreu porque 3 vezes se aproximaram perto dele e disseram: conta-nos o teu segredo ou nós te matamos. Conta-nos o teu segredo ou nós te mataremos. Conta-nos o teu segredo e nós te mataremos. E ele morreu, mas não contou o seu segredo em Deus. Irão Abiú é o tipo de camarada que chegou para Salomão e diz assim, ó, Salomão disse: como é que é? Dá para construir o templo com isso? Com essas ofertas que meu pai já colocou na eira de Araúna? Está lá no templo, mas o cobre pegou 5, ficou, sei lá, como é que se fala aquele zinabro? Pegou uma espécie de ferrugem. Tem jeito, dá para usar? E o Irão Abiú dá a resposta mais fácil de quem é especialista assim: rei, pode ficar tranquilo, isso aqui eu abro uma vala na terra argilosa, coloca tudo lá dentro, enterro não, eu boto fogo, eu queimo, porque apesar de o fogo ter um caráter destrutivo, em alguns minérios ou alguns materiais, ele tem um caráter purificador. Então o fogo da prova, o fogo da luta, vem para nos tornar melhor e não pior. O problema é o significado que eu dou no meio da minha guerra. O problema é o significado que eu dou no meio da minha luta. O problema é quando eu oro e penso que Deus está me matando com aquele fogo. Não, Ele está tirando alguma coisinha que ainda precisa ser tirada, algumas arestas.
E a tesoura do artífice vem e vai cortando e vai te modelando, e o fogo vai de repente te deixando mais maleável, mais palatável. Você vai mexendo e vai te dando a forma que Ele quer, não que você quer. Por isso que é sim possível ser avivado no deserto espiritual. E a gente, claro, ninguém gosta de prova. A prova faz a gente sofrer. Eu não estou aqui poetizando o deserto. Não estou aqui dizendo que deserto não é difícil, que deserto você vai deitar na rede, debaixo de 70 palmeiras e perto de 12 fontes d'água e vai celebrar Deus pro resto da vida, porque é mentira. Não vai acontecer. Você vai ter momento de oásis, vai ter momento de refrigério, sim ou não? Vai ter, mas o pau pega de novo. Eu gosto muito daquele texto de Josafá, quando a Bíblia diz, olha, no fim do vale, de frente do deserto. É um problema sério isso aí para mim, me assusta esse texto. Porque o Josafá está lá no meio da guerra, ele está dizendo, olha, você vai encontrar lá no fim do vale. Olha, no fim do vale, então beleza, está acabando o vale. Aí Deus diz, só que já no fininho do vale já tem o começo do deserto. E o crente é assim, é de vale em vale, de deserto em deserto, até chegar na Sião, até chegar em Deus. E a gente tem que sempre ressignificar a nossa vida em Deus, para que a gente possa extrair o melhor do nosso deserto espiritual. Vamos falar um pouquinho de Davi, sua insaciável alma. Que menino crente era Davi. Que coisa extraordinária esse homem. Que coração fabuloso, que alma. Coisa maravilhosa. Camaradas, gostava, amava estar na presença de Deus em qualquer circunstância da vida. O significado que ele dava para as lutas dele era de uma capacidade, sabe, de um controle emocional tão grande, tão poderoso, que a gente fica assustado, porque os psicólogos maiores hoje não conseguem ler a mente de Davi. Como é que pode Davi estar sem comer, sem tomar banho, porque o filho está morrendo, ele está se sacrificando, e quando o filho morre, o primeiro ato dele, antes mesmo de chorar, é comer e tomar banho. E alguém diz, Davi, ninguém te entende. Por que tu faz isso? Agora que teu filho morreu, agora sim é que era para te não comer e não tomar banho, para tu te privar, para tu mostrar a tua humilhação. Ele disse, agora não adianta mais, eu vou para ele não vem para mim, não adianta mais, agora a vida segue, vou me erguer e vou continuar servindo a Deus. Ele não fica preso no passado, não fica preso nas tragédias, não fica preso no caos. Ele é um rio constante, é impressionante como esse homem tinha essa capacidade. E olha que ele passou por provas que você não imagina. Quando ele está dentro da caverna de Adulão, mesmo ele já estando ungido por Deus, mesmo ele já sabendo qual é o propósito de Deus, ele não estava entendendo a circunstância. Quando alguém pergunta para ele, Davi está indo aonde? Ele disse, eu estou indo procurar saber o que Deus quer de mim. Eu preciso entender como é que Deus, eu estou disposto a aceitar, mas eu quero entender, porque eu entendendo como é que Deus quer, eu posso então estar fortalecido a cada dia, a cada manhã, e seguir firme no propósito, até que Ele me coloque aonde Ele disse que ia me colocar. Então, Davi e a sua alma insaciável, era impressionante. Eu disse para vocês aqui no Salmo 103, sim ou não? Já falei. Salmo 103 é Salmo de Davi. É o rei que tem todo mundo, pastor Clay, ao redor dele, e se sente sozinho às vezes. E não pense que você é líder, que tem muita gente sobre a sua esfera de comando, que você não vai se sentir sozinho. A chance de você se sentir sozinho, rodeado de gente, é muito grande. Porque às vezes as pessoas não estão na mesma dimensão que tu. Às vezes as pessoas não estão na mesma conexão que tu. Às vezes Deus te dá coisas e revela as dimensões extraordinárias. As pessoas não conseguem transitar na mesma via, nem seja emocional, nem seja espiritual, que tu estás transitando. E apesar de estar rodeado de gente, você se sente sozinho. Segundo Samuel capítulo 8, versículo 45, diz que Davi estava rodeado
das mais ilustres pessoas, e ainda tinha o coração disposto a abrir a sua mesa para mais um lugar. Esteve sempre rodeado de gente, mas no Salmo 103 não tem ninguém para cultuar a Deus com ele convida a sua própria alma. Ele diz: vamos fazer um culto minha alma. Mas Deus não fica sem culto, Deus não fica sem adoração no coração daquele que é avivado. Deus não é privado, Deus não sofre boicote de quem está nele. Deus é sim, aleluia, adorado. E Davi diz: minha alma, vamos adorar o Senhor. Eu gosto muito de Davi porque ele diz assim: porque existe um dia que nós o louvaremos, e existe mesmo, glória seja dada ao nome do Senhor. Então olhe para os salmos com um olhar mais gracioso, mais devocional. Debruce um pouquinho sobre a leitura dos salmos e você vai ver quão avivado eram esses homens. Vamos lá, vou falar um pouquinho aqui sobre o avivamento do Vale de Cedron, modelo de purificação seguido de avivamento. Quem é que sabe o que é o Vale de Cedron? No original Kidon, né? Eles falam Kidon, mas a gente no português é Cedron. Nós temos um monte aqui, nós temos outro monte aqui. Esse monte é chamado de, vamos lá, pode ser Moriá, Eira de Araúna, Monte Sião, Monte do Templo. Esse aqui é chamado de Monte das Oliveiras. Nesse monte ficava o horto, o Getsemane. Entre esse monte e esse monte tem um vale chamado Vale de Cedron. No original é lugar onde se deposita entulho. E alguém pode dizer assim: ah, mas o lugar onde se deposita entulho não pode ser um lugar de avivamento. Mas vamos entender o contexto. Vale de Cedron, modelo de purificação seguinte de avivamento. Quem lembra do rei Ezequias? Lembra do rei Ezequias? Período do profético de Isaías. Lembra como ele foi extremamente, buscou servir a Deus com alegria? Ezequias chegou para os levitas e dizia assim: ó, faça uma purificação do templo. Irmão, isso aqui é assustador. Quando o rei chega e diz assim: olha, eu quero que faça uma purificação do templo, me dê a sua atenção, deixa as crianças. Quando o rei diz: levitas, vocês que são responsáveis pela ordem sacerdotal, pelo trabalho, pelo serviço no templo, faça uma purificação do templo, ele não está mandando lavar banco, ele não está mandando tirar limo das paredes, ele não está mandando dar uma pintura nova na igreja, ele está mandando tirar poste e ídolos, imagem de idolatria, que os sacerdotes falidos vinham e colocavam lá dentro, e alguém ia deixando, de sorte que de manhã se adorava a Deus e à tarde se adorava Baal dentro da casa de Deus. E o Ezequias disse que os levitas deu uma ordem impulsionada pelo Espírito Santo, porque Ezequias é um rei avivado, pegou e disse: vá lá e tire tudo, limpe, purifique o templo, tudo aquilo que não está de acordo com a palavra deve cair por terra. Como é que nós vamos purificar hoje o templo? O templo não precisa ser purificado. Qual templo deve ser purificado? Nós, irmãos, nós que somos tabernáculo de Deus, nós que somos habitação, nós temos que passar pelo processo de purificação. Nós temos que saber onde é que é nosso vale de entulho. Nós temos que saber para tirar tudo do nosso coração e depositar lá, porque depois da purificação vem o avivamento. Avivamento pessoal sem purificação não existe. Não existe. Você cria até avivamento psíquico. Você pensa que está avivado, mas não está. O verdadeiro avivamento vai te gerar mudanças drásticas no comportamento ético e moral e religioso, sempre. E os levitas pegaram tudo, diz a palavra, pegaram tudo que
que não estava de acordo com a lei de Deus e jogaram no vale de Cedron, depositaram aqui. Davi ia à luta contra Absalão. Lembra quando Absalão usurpou o trono de Davi? Seu próprio filho. Por onde Davi fugiu? Davi desce do monte do templo, aqui ó, da tenda, da Era de Araúna, e ele começa, da cidadela de Davi, e ele começa a correr pelos limites do vale de Cedron. Seus valentes, seus soldados, sua comitiva e um grande número de povo está seguindo Davi. E aí quem é que está aqui dentro do vale? Simei. Simei é um benjamita da casa de Saul. Está lá, rei sanguinário. Você é um rei que usurpou a casa de Saul e começou a amaldiçoar e jogar pedra em Davi. E um dos valentes de Davi disse: deixa eu passar para o lado do rio, que eu corto a cabeça dele e te trago para ti. E Davi disse: não, se ele está me amaldiçoando, é porque o Senhor quis que ele me amaldiçoasse. E alguém pode dizer: olha, como é que Deus quer que amaldiçoasse? A leitura que Davi está dizendo, porque o que mais preocupa Davi não é a maldição de Simei, o que mais machuca Davi é o seu filho ter usurpado o seu trono, é a traição dentro da sua própria casa. Mas Davi mantém-se firme. Davi diz uma coisa extraordinária naquele texto que a gente passa batido. Davi disse: quem sabe o Senhor não toque nele, deixa me amaldiçoar, porque quem sabe o Senhor não torne essa maldição em bênção para mim até o final do dia. Homem avivado, comprometido com Deus, coração focado no propósito. No vale de Cedron, caminhando no meio dos entulhos. O rei agora caminhando no meio dos entulhos. E é no meio da tua fragilidade que o diabo vai enviar as pessoas para poder te humilhar. E você tem que estar firme. Você tem que estar firme no propósito. Aleluia. Você tem que encarar o teu vale de Cedron como seja um lugar não da tua morte, não da tua derrota, mas da purificação, que vai te gerar um avivamento para a tua vida. Aleluia. Maaca e Azera, e Asmaaca é a mãe do rei Asa. Sabe o que ela fez? Ela construiu uma estátua de Azera e colocou dentro do templo. E Asa, que é o pai de Josafá, disse: remova. Não interessa se foi minha mãe, não está de acordo com a palavra. Por que Deus não, olha só, Deus não remiu a casa de Eli? A Bíblia diz: eu não vou remir a casa de Eli, nem por purificação, nem por sacrifício, nem por oferta de manjares. Eu não aceitarei remissão. Irmão, Deus remitou, negando remissão. Por que Deus não remiu a casa de Eli? Porque Eli foi complacente com os atos diabólicos de seus filhos. Não é porque é família que a gente tem que passar a mão por cima, não. Graça e misericórdia sim. Mas se não está de acordo com a palavra, fique com a palavra. É o conselho que eu te dou. Não seja radical, não seja religioso, não seja implacável, mas fique com a palavra. Entendeu? Asa foi lá e passou. Agora vamos lá. Jesus e os discípulos. Jesus passava no vale de Cedron, sim ou não? Ô irmão, todo dia ele estava no monte, no templo, e a Bíblia diz que, se afastando ele, foi até o horto para orar. Jesus desce do monte, atravessa um vale e sobe outro monte, desce para um monte, atravessa um vale e sobe outro monte. Ou assim Jesus todo dia passava por um vale, no vale do entulho. Vocês sabiam que é algo tremendo? Lembra, por que vem a ideia, só um tipo de curiosidade aqui, por que vem a ideia da pedra que os edificadores rejeitaram? Vocês sabem qual é a história? Sabe qual é a história? Os edificadores do templo disseram assim: essa pedra nós vamos rejeitar, não tem lugar para ela. Por quê? Sobrou uma pedra no projeto. Ora, Deus não erra no projeto, erra. Deus deu o projeto do templo para quem? Para quem? Para Davi. O projeto do templo Deus deu para Davi. Deus errou no projeto?
Não, bota aí 800 pedras, cortadas em dimensões tal, 800 tantas vigas, tanto isso, tanto aquilo, tanto capitéis, tanta grampo de cortina, a cortina tem que ser assim, o véu tem que ser assim, os utensílios tem que ser, tudo medido Deus deu para Davi. Aí de repente os edificadores vão construir o templo e os edificadores concluem, tem uma pedra aqui que não se encaixa, não tem jeito, não sabemos onde botar. Sabe o que os edificadores fizeram? Rejeitaram ela, em vez de encontrar um lugar para ela, rejeitaram, jogaram ela onde? No vale de Cedron. Jogaram ela no vale de entulho. A principal pedra foi rejeitada. A principal. A que não podia ser rejeitada, foi rejeitada. Aí diz a história que inauguraram o templo, o povo vinha de longe em peregrinação. Antes de chegar no átrio, eles queriam uma pedra para descansar da sua viagem cansada. E os edificadores disseram: meu Deus, a pedra que é para descanso, a pedra que é para refrigerar a alma, nós jogamos fora. Vai lá no entulho, lá no lixo, e pega essa pedra, porque Deus não erra, Deus sabe o que precisa. E o apóstolo Pedro, sabendo disso, Paulo, sabendo disso, disseram: a principal pedra que foi rejeitada pelos edificadores, essa veio ser a principal pedra de esquina, a pedra de descanso. Do vale de Cedron foi que tiraram essa pedra. Do vale de Cedron foi que tiraram essa pedra. E Jesus passava por lá de dia e de noite. Vamos lá para mim concluir a agenda piedosa de um crente avivado. Vamos lá. Se eu sou avivado, eu tenho que ter uma agenda. Não é agenda de agendinha, tá? É agenda pessoal, espiritual, de conduta. E o crente que é avivado, ele tem que ser crente de oração. Irmão, mas é oração em tempo, é isso? Não, irmãos. Não é oração em tempo, isso é campanha específica. É vida de orar, orando em espírito, orando a todo momento, com devocionalidade. Quando você consegue, faz. E quando você não consegue, faz. Você está orando sem sabe. É como perguntado para aquele poeta que diz: o senhor ora 24 horas, quanto tempo o senhor ora por dia? Ele disse: 10 minutos. E olhando, rindo para ele, disse assim: 10 minutos? Só 10 minutos? Aí ele disse: mas eu não fico mais do que 10 minutos sem orar. Eu oro 10, mas não fico mais do que 10 sem orar. Isso quer dizer que ele ora sempre. Ele ora todo momento. Porque a oração não precisa estar de joelhos. Ou precisa? Seja sincero, a oração precisa estar de joelhos. Oração em tempo, institucional é diferente, é mecanismo litúrgico. Então a gente vem e dobra o joelho para instigar quem está chegando também a orar. Mas a oração verdadeira, o que tem que estar dobrado não é corpo, é espírito. Coração é alma. Eu posso orar sentado, deitado, senão o paralítico nunca recebeu oração. Ou melhor, a oração dele nunca era recebida. Não é verdade? E o que está na cama de enfermo, Ezequias, o que ele fez? Virou, deitou na cama, um puladinho, encostou o nariz na parede. Davi orava deitado. Quem já orou deitado de bruços? Alguém já orou deitado de bruços? Nunca oraram? Pô, essa é a oração fabulosa, irmão. Isso aí é latria. Não é idolatria não, isso é latria. Latria significa rendição. É a forma mais pragmática que tem de oração. É um mecanismo de humilhação. Você não consegue descer mais. De joelho ainda você está meio de pé, meio alto, meio em pânico. Quando você bota a boca no pó, por isso a expressão boca no pó, você está totalmente deitado, totalmente rendido. Isso é latria, rendição plena. Davi fazia isso com muita maestria. Oração, meditação na palavra. E tem crente que não lê palavra, como é que vai ser avivado? Se você é avivado, meditação na palavra faz parte da tua agenda. Se você, vamos fazer aqui uma inerência aqui. Se você é avivado, meditação faz parte, sim ou não? Sim. Então, se você não medita, você não está avivado. Agora conclua você. Vigilância ética e moral.
O que é vigilância ética e moral? Olha, irmão, eu oro 3 horas por dia, mas em compensação as outras 21 é uma tragédia. Tá? Eu oro 3 horas, como eu me sacrifico. Olha ali, meu joelho é igual do Tiago, um joelho de camelo, igual de pedreiro que bota piso de joelho. Olha lá, é todo cicatrizado, e ele levanta ainda para todo mundo ver. Ah, tá bom. E as outras 21 horas, como é que funciona na tua vida? A vigilância está lá, o preço da liberdade é eterna. Vigilância. A vigilância é o teu atalaia. A vigilância é o sentinela da tua torre. Você é alguém que prevê os riscos com antecedência. Você não é inconsequente, aquele que não mede, ou melhor, que mede as consequências. Ou você é inconsequente, aqueles que não medem as consequências, que vai agindo segundo o impulso. Então não adianta. Então, se você não ora, se você não tem espírito de oração, não tem meditação da palavra e não vigia ético moralmente, você não está avivado. Lamento que vocês me permitam ser sincero, você não está avivado. Isso é uma tríade que tem que funcionar no coração do crente de uma forma muito perfeita e muito sincrônica, para que a gente possa experimentar o melhor de Deus para a nossa vida. Amém? Pô, parece que só eu falei, ninguém quis falar. Vou passar para o nosso pastor presidente e ele vai estar encerrando nossa escola bíblica dominicana. Ou melhor, vai estar com a liberdade, né? Ele que decide se encerra ou não. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom tê-los aqui nesta manhã. Que bom que nós estamos conseguindo agregar também os departamentos, as crianças, e queremos daqui a pouco estar com o trabalho de adolescentes também. Queremos também estabelecer, os jovens já estão ali também com a escola bíblica. Estava olhando a sala deles agora há pouco, bastante jovens, e nós louvamos a Deus por isso. E nossas crianças, estão aí, e nós queremos agradecer a Deus por tudo que está acontecendo, pela aula desta manhã. A gente sente a presença de Deus no nosso meio. O que Deus vai nos instruindo para aperfeiçoamento dos santos é coisa maravilhosa. Tudo que a gente quer pedir para vocês é que vocês incentivem os demais. Falem para eles. O boca a boca ainda é o melhor, é a melhor propaganda. Aquele que você pode chegar no culto ou na casa de alguém, ou encontrar alguém no comércio e dizer para essa pessoa: vá com a gente na escola bíblica. Uma hora e pouquinho que nós participamos e aprendemos muito de Deus. São assuntos direcionados, são assuntos que não vêm aleatoriamente, são organizados, e para isso existe oração, existe dedicação. E olha o quanto nós aprendemos nesta manhã. Eu agradeço a Deus por todos vocês que estão aqui, mas nós poderíamos estar hoje com no mínimo umas 100 pessoas. Nós temos capacidade, a nossa igreja tem capacidade para isso, tem força para isso. Obrigado a todos vocês. Eu louvo ao Senhor Jesus pela nossa escola bíblica dominical, pelos professores, pelo pastor Arley que lidera, e pela dedicação também dos irmãos Henrique, a irmã Jennifer e o Eli, que estão também já fazendo um trabalho. O Henrique já começou a ir lá nas congregações, levar um incentivo para ter escola dominical também nas congregações, para que eles também possam vir aqui. Ontem foi no Ambrósio, nós estamos distribuindo uns panfletos para incentivar a nossa escola bíblica dominical. Deus os abençoe. Eu queria que você se colocasse de pé. Os jovens não sobem agora, eles sobem depois, E Deus vai nos dando graça. O amor de Deus vai contribuindo para os nossos corações se alegrar cada vez mais em Cristo Jesus.